A paz de Cristo, amados! Bem-vindos, esse é o canal para a glória dele. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ju e hoje eu quero falar de um assunto. Não vou falar sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia, não vou falar disso apenas, porque eu acho que já tem muitos vídeos em todas as plataformas praticamente só falando sobre isso. E eu vejo muitas pessoas apegadas àquele versículo e não estão erradas, né? Versículo não, ao capítulo de Mateus onde fala de guerras e rumores de guerras e nação se levantando contra a nação, ou seja, o princípio do fim, porque eu também acredito que nós estamos sim caminhando rapidamente para a grande tribulação, para arrebatamento da igreja, para a volta de Jesus. Eu, Júlia, baseada na minha leitura bíblica, na minha comunhão com Deus, eu creio que realmente nós temos muito pouco tempo aqui, que esse mundo ele não vai mais tão longe. Isso sou eu, né? Mas eu não quero me ater só à guerra da Ucrânia com a Rússia, eu não quero me ater só a isso, porque a guerra que estourou lá, essa semana que se passou, ela realmente tem um impacto global e todo mundo tá olhando para aquilo ali. É muito triste, eu me coloco no lugar de todas aquelas pessoas e eu de fato sinto como se fosse comigo. Eu jamais gostaria de estar vivendo o que aquelas pessoas lá na Ucrânia estão vivendo, a incerteza, o medo, fugindo, tendo que deixar sua vida para trás. É muito triste, mas enquanto eu pensava em tudo isso, porque eu falei para Deus, tu quer que eu fale algo sobre isso? Mas já tem tantos vídeos falando disso. O Senhor me trouxe as guerras diárias, as guerras que vivemos no nosso cotidiano e que também fazem muito mal para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Essas pequenas guerras no trânsito, guerras dentro da família, guerras na vizinhança, essas guerras que tão pequenas, né? Mas que também tem um impacto enorme na vida de muitas pessoas, porque dentro dessas pequenas guerras que temos diariamente, acontece morte também, há muita dor, há muita tristeza, corações são partidos, vidas dilaceradas pela perda de alguém, por uma briga, por uma contenda, né? E Deus me levou a falar sobre isso, usando esse tema da guerra, mas trazendo para nós hoje, nessas pequenas guerras que nós vivenciamos todos os dias nós ligamos a TV ou abrimos o nosso telefone ali nos sites de notícias mundiais e até mesmo locais e vemos tantas mortes, tantas coisas ruins acontecendo por conta da falta de domínio próprio, por conta da ira que acende dentro das pessoas e que elas, por não terem domínio, não terem mansidão, né, não conseguem controlar. Eu quero embasar esse assunto para vocês com o Provérbios 16, versículo 32, que diz assim: aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Olha que versículo propício. A versão da minha Bíblia é a King James. E olha que versículo propício esse, para o que está acontecendo lá e para o que acontece todos os dias na nossa vida. Todos os dias nós temos notícias de briga de trânsito, famílias sendo destruídas por contendas, vizinhos matando vizinhos, brigando às vezes por coisas assim, uma árvore que invadiu o espaço do outro, é umas coisas tão pequenas, mas porque a ira tem tomado conta das pessoas, a ira tem tomado conta do coração. Muitas vezes não temos noção das coisas ruins que irá acontecer conosco, por conta de não termos domínio próprio. Gente, eu tava agora em janeiro, início do ano, bem iniciozinho ali do ano, eu tava vendo a notícia da tarde e essa notícia era ali de São Paulo, não era aqui do meu estado, e me chamou a atenção porque era um senhor idoso. Não sei se alguém viu essa notícia, me impactou tanto que eu saí falando para quase todo mundo, porque era um senhor idoso e ele estava naquele calor, ele estava lá panfleteando.
tava panfleteando, entregando ali os panfletos de porta em porta, até que ele deixou uns panfletinhos numa casa e seguiu viagem. E aí dessa casa saiu um homem e foi atrás dele devolvendo os panfletos, dizendo para ele que não era para ele colocar os panfletos ali na casa dele. E eu não sei o porquê, porque claro, não tem o áudio nas imagens, né? Mas aí os dois começam a entrar em luta corporal. O homem vai pra cima daquele idoso e os dois começam a brigar ali no meio da rua. Até que esse idoso consegue se desvencilhar. Eu digo idoso, gente, porque ele tinha 60 e poucos anos. Esse homem que morreu parece que tinha 40 e poucos. E esse idoso, ele se abaixa e mexe na mochila dele. Eu não sei o porquê que aquele idoso carregava uma faca, mas ele carregava. E ele tirou aquela faca da mochila e deu vários golpes naquele outro homem que veio pra cima dele. E o homem já estando caído ali, né, mal, ele foi lá e deu mais duas facadas. O homem morreu, o senhor foi preso. E aí vem aquilo que o senhor falou pra mim, essas pequenas guerras que acontecem todos os dias, né? Por isso que Deus falou comigo, não fala sobre essa grande guerra que tá acontecendo, fala das outras que também matam, que também destroem famílias, que também arrasam com o coração das pessoas, que também arrasam com a mente das pessoas. Fala dessas guerras, porque essas guerras nós temos controle para mudar. Essas guerras no nosso dia a dia nós podemos mudar, podemos transformar o nosso ser, podemos pedir auxílio para Deus nos ajudar a termos domínio próprio, a termos controle da nossa ira. Ter ira é normal, mas o que eu vou fazer com a minha ira que tá aí, é que é o problema. Eu vou extravasar a minha ira, judiando de alguém, indo pra cima de alguém, deferindo palavras horríveis pra alguém? Ou eu vou me conter, eu vou contar até 10, eu vou sair de perto, sei lá. Mas tem como controlar. O Espírito Santo, ele nos dá domínio próprio, ele nos dá mansidão, ele ajuda-nos a controlar a nossa carne. E esse vídeo aqui é para falar sobre essas coisas, essas pequenas coisas que nós podemos mudar. Para que essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas parem, elas cessem. Já tem guerra demais no mundo. Nós não precisamos começar mais uma, né? E muitas vezes por falta de domínio próprio, por falta de mansidão, falamos o que não devemos, brigamos, buzinamos, fechamos alguém no trânsito, brigamos com o nosso vizinho porque, sei lá, tantos motivos que as pessoas acham para brigar. Tem pessoas que infelizmente estão num dia mal e procuram briga com outras, é verdade, eu já fui assim. Mas o Espírito Santo nos dá domínio próprio, o Espírito Santo nos ensina a ser melhor. E quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor Jesus, Ele vai nos transformando, Ele vai transformando o nosso ser. E aí nós vamos aprendendo a ser como Cristo quer que sejamos. Pacíficos, bondosos, amorosos, que a gente sempre se coloque no lugar do próximo. Se isso tivesse acontecido, se esse versículo aqui tivesse sido praticado por essas duas pessoas ao qual eu dei exemplo agora para vocês, que aconteceu no início do ano. Um foi pro presídio, um tá preso, um idoso tá preso, o outro morreu. Aí deixa esposa, deixa filho, deixa amigos. Não foi só os dois. O que aconteceu ali com os dois gerou consequência para tantas pessoas. Pequenas guerras que acontecem todos os dias. Se nós mudarmos o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, a forma que vamos nos portar, se nos colocarmos no lugar do outro, isso vai cessar. Essas pequenas guerras vão cessar. Não é? É assim que Jesus quer que a gente seja, é assim que a gente tem que lutar todos os dias para ser. Ser tardio em se irar, porque assim teremos sabedoria para cessar uma briga, para apertar o extintor quando uma fagulha começar, sendo amoroso, sendo humilde, sendo educado, assim como Jesus quer que sejamos. Como eu falei antes, amados, todos os dias acontecem pequenas guerras. Guerras dentro do trabalho, dentro de casa, nas famílias, na vizinhança, no trânsito, enfim. Guerras pequenas, sim, não de proporção mundial, mas que também devastam vidas. Mas que não sejamos nós a começar uma. Amém? Que sejamos nós a colocar a palavra de Deus em prática. Eu te abençoo em nome de Jesus e te peço que deixe o teu like. Se ainda não for inscrito no canal, já te inscreve. Se lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha com ela e assim com certeza tu estará me abençoando, fazendo com que a palavra de Deus vá ainda mais longe. Amém? Um beijo e Ele querendo. Até o próximo vídeo.